tem várias coisas em que a gente aborda, mas a principal, que é uma das principais queixas, né, no ambiente corporativo, é o excesso de carga de trabalho e demanda. Então, com isso, a gente também consegue bloquear ali os 5, 10 minutinhos para as pessoas se revitalizarem e dar conta dessa sobrecarga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, que é o seu novo canal de desenvolvimento humano, empreendedorismo e comunicação. E eu já estou aqui com a Clarissa. A gente vai falar de uma evolução da ginástica laboral. Vocês lembram da ginástica laboral, gente? Aquela coisa chata? Brincadeira, tem muita gente que faz, é importante, mas a gente vai falar aqui de uma coisa um pouco mais avançada. Clarissa, obrigada pela presença, obrigada por ter topado. Imagina, prazer meu você falasse estar um pouquinho. Posso contar um pouco aonde eu cheguei, porque eu cheguei até aqui, talvez, né? Eu acho que o melhor caminho é você contar como você chegou nas pausas ativas. Sim. Né? Que te fez pensar nisso? Foi o universo do trabalho? Foi uma realidade da pandemia? O que te influenciou nessa criação? Perfeito. Não, eu sempre fui uma pessoa bastante ativa, hiperativa praticamente. Minha mãe enlouquecia comigo aí, de tanto que eu, enfim, era muito dinâmica na escola, não conseguia ficar parada muito tempo. Eu no trabalho também, o pessoal até, né, no mundo corporativo, que eu fiquei aí quase 20 anos, né, trabalhando em grandes corporações, e eu vivia para cima e para baixo com ali, o meu... De que área que você era? Eu fui na área comercial e de marketing. É só acho que é uma área dinâmica, né? Que permite esse movimento, né? Então... Totalmente. E era procurando sala, era indo nos departamentos, nada de ficar ali mandando muito. Né, na época era até Skype, né? Não era nem. Então, eu gostava muito dessa questão de trocar mesmo com as pessoas e estar em movimento. Então, eu ia para o trabalho, sempre fui para o trabalho de bicicleta, levava meus filhos tudo para a escola de bicicleta. Então, essa coisa de estar sempre em movimento me representa muito, né? E aconteceu na pandemia de eu ver as pessoas, né, adoecendo por uma questão do sedentarismo. Então, eu falava que a próxima pandemia seria relacionada ao sedentarismo, e eu notava isso na minha rotina mesmo, nas grandes corporações, e na pandemia se intensificou mesmo, né, das pessoas iam da cama para o sofá, do sofá para a cama, né, tudo muito ali, a gente com a evolução da tecnologia, a comodidade ficou muito presente. Então, você não vai mais no supermercado, você pede comida em casa, você vai de Uber, não vai a pé em 3 quarteirões, enfim. Então, o sedentarismo foi mesmo ficando assim muito maior, muito mais presente na vida das pessoas, e a comodidade, né? Você via as pessoas adoecendo e a saúde mental começou a pesar, e quando eu descobri essa correlação entre as duas coisas, eu tinha a intenção genuína de transformar com que as pessoas em geral se movimentassem mais, não necessariamente fossem atletas, não necessariamente uma questão de performance do esporte, mas de se sentir bem, de estar bem com o seu corpo, de ter alívios durante o dia, ter válvulas de escape, fora, né, a questão ali do trabalho. Então, essa foi a minha principal motivação, que aí ocasionou minha transição de carreira, que sempre foi comercial e marketing, e eu pensei, como eu posso pegar, né, os meus superpoderes que eu faço, as pessoas mudarem de hábito para consumir mais, para comprar mais, enfim, para uma questão de saúde, onde todo mundo poderia aí se sentir melhor na própria pele. Então, e trabalhar com propósito é muito gostoso, né? Que independente das dificuldades, você acha caminhos, acha motivação para realmente fazer a diferença na rotina das pessoas. Então, legal. Essa é um pouco da trajetória. Muito bom. E essa questão do sedentarismo, né? Quer dizer, não é só o fato da pessoa não ter uma atividade física, é o fato de passar longas horas numa mesma posição, numa jornada excruciante, né? Desde a pandemia,
as pessoas estão trabalhando cada vez mais, né? Eu acho que o povo viu que o pessoal rendeu na pandemia, trabalhando em casa. Então, tipo, vamos lá, vamos pegar essa jornada, vamos espremer até, né, sair sangue, uma coisa louca, né? Essa correlação de que você está na frente do computador sentado é um sinônimo de produtividade, é muito ultrapassado. Ao contrário, né? A partir do momento em que a gente fica mesmo na mesma posição, a gente não permite que o nosso sistema metabólico funcione adequadamente. Então, o sangue não circula, o cérebro não oxigena, nada funciona como deveria. Então, as tensões ortopédicas, tanto que os próprios ergonomistas, né, o pessoal da fisioterapia fala, para sarar a dor nas costas, a melhor posição é a próxima, que você tem que estar sempre em movimento. Então, a partir do momento em que você fica na mesma posição, tenso, sem permitir, inclusive que seu ciclo circadiano funcione de forma adequada, você já está mutilando o seu corpo, você já não está cuidando como deveria do seu corpo. E então, assim, pela própria OMS, eles recomendam no máximo que a gente passe 5 horas sentados durante o dia. A gente sabe que é impossível, né? Nossa carga de trabalho já é de 8 horas. Mas para minimizar os impactos, o que a gente recomenda é que não passe de 1 hora sentado. Então, passou 1 hora sentado, você precisa levantar, contemplar, movimentar, respirar, trazer a consciência em outro lugar, porque, inclusive, a gente chega numa sobrecarga mental muito pesada. Então, na neurociência existe um princípio que se chama hipofrontalidade transitória, que ele diz que o nosso cérebro realmente só descansa quando a gente está em movimento. Então, por isso que a gente chegou na pausa ativa, né? Lógico, já tem conceitos muito disseminados lá fora, mas a pausa ativa, ela é muito mais eficiente do que você parar, sentar de novo e meditar, por exemplo. Põe em hiperfoco de novo. Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, enquanto a gente está trabalhando, está pensando, ele está sobrecarregado. E a partir do momento em que a gente se movimenta, a gente põe foco em outras partes do corpo. Então, a gente circula o sangue, como eu comentei, faz tudo funcionar de uma forma adequada. E aí, essa região pré-frontal consegue descansar. E aí que a gente vem com os insights, aí que a gente fica mais criativo, consegue modular melhor o humor por causa dos hormônios. Então, tudo isso ajuda, né, o nosso metabolismo se autorregular. E a gente ainda insiste em ir no banheiro. A gente insiste em beber água, a gente insiste em falar, eu preciso terminar, até em apneia a gente fica sem perceber. Então não pisca, né? A gente tem problema ocular porque a gente não pisca, é loucura. Eu tive um problema ocular para não piscar, de ficar com o olho cansado, a vista seca. Inchaço nas pernas também é bastante comum. Esse cansaço ocular também, a gente, na nossa avaliação inicial, a gente sempre pergunta, né? A lubrificação. A parte, né, de hidratar, que é fundamental. Então, as garrafas hoje no escritório aumentam, né? A gente vê aquelas gigantes, assim, que o pessoal fala, não, mas agora eu tô tomando água. Piorou, né? Porque nem para levantar, para encher essa garrafa, você não levanta. Então, a gente, dentro de rotinas, e a gente acredita muito nesse processo de rotinas sustentáveis, rotinas que perduram. Não adianta a gente vir fazer uma palestra, uma sensibilização e falar agora todos os funcionários estão conscientes dos problemas, então a gente já vai mudar o hábito. Não, é uma coisa assim, todo dia um pouquinho, né? Tem que ter essa conscientização do, 1 hora sentado, pum, recebe uma notificação, um nude que a gente chama, que é um estímulo, né, para a pessoa se levantar. Depois, né, a hidratação, para você também não passar desapercebido. Beba água. Aí depois respira, enfim, toda a parte, postura. Então, a gente faz isso de maneira proativa dentro da jornada de trabalho. E isso por meio de um aplicativo? Como é que funciona isso dentro da empresa? Na prática, a gente coloca um software dentro do computador e com alta tecnologia a gente consegue identificar tanto nível de estresse, postura, o tanto de tempo que ele não se movimenta, hiperfoco. Com todos esses dados que a gente preza muito pelo sigilo, pela segurança, a gente ajuda o colaborador. Então, essa confiança com o colaborador é muito importante
né? Tem uns que preferem falar com o indivíduo, né? Porque colaborador é uma palavra pessoa, meio... colaborador, funcionário. Cada né? um gosta de chamar de algum um jeito. Mas enfim. Veja, o profissional. O profissional. A gente gosta de dar autonomia para ele e ser um parceiro, né? Dar saúde para ele. Então, muitos falam, não, mas você está me monitorando, né? Você quer ver minha produtividade? O próprio contratante pede, né? Então se você está vendo todos esses indicadores, me passa a produtividade do funcionário. Jamais, não é essa a nossa intenção. A gente quer saber... Pelo contrário. Pelo contrário, quão bem ele está, o quão ele está conseguindo melhor equilíbrio, né, na jornada de trabalho. E isso a gente conversa muito, sabe? Da importância de que quando você se movimenta durante o dia inteiro, você equilibra melhor aquela sensação de esgotamento. Sabe, se chegar em casa, você falar... Hoje eu não vou fazer nada, não presto pra nada. Ou mesmo você trabalha em casa, tipo, você saiu da mesa do computador, se jogou no sofá, ficou lá maratonando em alguma série, porque você tá sem energia. Na verdade, você não está descansando quando você sai, né, do ambiente que exige, né, a capacidade cognitiva e vai para um sofá. Para a dificuldade de dormir, né, porque a cabeça não para. Teu para. corpo tá ali jogado... Exato. Né? Inapto para qualquer coisa e a cabeça tá ali, né? Exato. Legal isso que você falou da questão do movimento que faz o cérebro pausar, né? Isso, para hiperatividade, TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma coisa conhecida, né? Que tem a autorregulação da pessoa com TDAH, que precisa ficar balançando as pernas, precisa se mexer. E tem até escolas que colocam suportes para que as crianças fiquem... Né, mexendo as pernas para conseguir ficar sentadinho e se concentrar, né, e prestar atenção. Então isso já é conhecido, né? Exato. Já é uma coisa e que pode ser aplicada no dia a dia. Né? Saiu inclusive uma reportagem no Fantástico, acho que foi no Fantástico, que mostrava que crianças nas aulas de matemática que aplicavam pausas ativas durante as aulas tinham performance melhores do que as pessoas que ficavam sentadas às 8 horas aí direto. Até tem nos Estados Unidos, outros lugares do mundo, né? Normalmente a sala das crianças, elas não são assim a sala do primeiro ano, né? Na verdade é a sala de ciências, a sala de artes, que inclusive a sala fica temática, que aí ela pega o materialzinho, consegue fazer essa transição, né? Entre uma aula e outra, consegue oxigenar, respirar, conversar, socializar, por mais que tenha essa troca, de novo, né? E algumas escolas vão falar, não é produtivo. Mas o que é produtividade, né? Porque às vezes 4, 5, que seja 10 minutos que você perdeu, né? Perdeu entre as que você investiu para fazer o movimento, você recupera lá na frente, na questão da produtividade, né? Que você ficou muito mais... Você está absorvendo melhor o conteúdo, você está pensando melhor, você está presente, né? Que esse é o grande desafio da gente com tantas tecnologias. Eu acho que o desafio escolar não é nem essa questão da produtividade, né? É monitorar as crianças né? Por isso que as escolas preferem, né? Eu tenho filho adolescente e eu sei que eles são terríveis, né? Terríveis, todas as fases têm seus Qualquer desafios. Oportunidade que eles têm fora da sala de aula, eles demoram para voltar para a sala de aula. Né? Exatamente. Então, eu acho que o desafio escolar é esse, mas é isso que você falou. Você tem monitorando isso direitinho, você tem um ganho significativo lá na frente. Exato. Não, é muito... E são estratégias simples, né? Mas a questão da consciência e da consistência é algo que a gente tem estudado muito, né? Então, existe tudo de comportamento de hábitos, a gente fala de Prochaska, né? Para saber enquanto a pessoa realmente é uma curva que mostra, né? Ela tá ganhando consciência, depois ela já entendeu alguma coisa, mas ainda não está pronta, vai evoluindo até estar super pronta para mudança e realmente se empenhar para isso. Mas essa curva, ela demora e assim, a parte da conscientização é um despertar. Então, a gente faz, durante o programa, né, dentro das empresas, a gente tem repescagens, a gente fala, né? Então, a gente começa evoluindo com aqueles que estão mais prontos para isso, né, para essa mudança de hábito. E aí, a gente sempre fala do 80-20, né, que é a nossa... Ali 20% está pronto, 80% provavelmente não vai mudar, mas a gente vai evoluir rápido com esse grupo. Aí esse grupo pequeno consegue influenciando proativamente o outro, e a gente vai fazendo essas repescagens. Mas a manutenção
é essencial, que a gente fala que um problema crônico exige um tratamento crônico. Então, como que a gente faz estímulos diferentes para com que mantenha esse hábito ativo, né? Inclusive, a gente usa aí dentro, voltando para a minha questão de marketing, a gente usa a teoria da autodeterminação para manter o hábito aceso e a vontade de mudar. Então, o quanto que dentro do programa, quando a gente lança, a gente não envolve os colaboradores para com que eles se sentem parte daquela mudança, né? Então, nada é muito impositivo. E a gente sabe que cada um tem um gatilho ou um estímulo que vai, né, adotar essa nova rotina. Então, não adianta, a gente trabalha bastante gamificação dentro, né? Então, isso é bacana. Isso é legal. Então, tem gente que se motiva pela gamificação porque é competitivo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa gamificação é solidária. Então, tem outras pessoas que se motivam não porque está cuidando dele mesmo, mas que vai doar alimentos no final do mês para ajudar uma comunidade. Então, você tem que ir pondo. A gente coloca... isso de acordo com o que a empresa é capaz de... a gente tudo dentro do programa, né? Lógico, a gente customiza algumas coisas, né, para fazer sentido para aquele público, traz eles nessa discussão para participar. E a gente, uns 3 meses ali, é essa adequação que a gente faz, sabe? A gente fala o setup, né? Então são uns 3 meses até trazer eles, conscientizar, explicar, depois eles entenderem as ferramentas, que é o software no computador, é o aplicativo. Depois a gente faz comunicações intensivas, né? Então, seja no WhatsApp ou grupos. Então, cada um a gente faz essa implementação. Depois tem as fases dos desafios, onde a gente implementa, né? Quem subir mais escada num período ganha mais pontos. Ou, inclusive, alimentação, quem postar mais foto do prato. Mas é no sentido de transformar uma espiral positiva, né, para com que as pessoas se motivem aí nesses hábitos mais saudáveis. E entendendo esses gatilhos são, assim, fundamentais para com que a gente mantenha esse grupo, né, unido e usar a cultura da empresa para realmente transformar o hábito. Então, se a gente tem um gestor que olha feio quando alguém se levanta, todo o trabalho que a gente está 3 meses fazendo... Tá muito ruim. Não, a gente zera tudo isso. Então, assim, essa conscientização da liderança, o apoio da liderança, não brincar, né? Quando uma pessoa levanta e assim, gente, são coisas tão simples. A gente não tá pedindo para a pessoa fazer 15 minutos de movimento, né? Igual era a laboral. São 2, 3 minutos de pausa. Sim, sim. E são pausas super simples, super. Então... Que é aquela coisa assim, é o movimento, né? A ginástica laboral, você estica, você alonga e tal. Tem toda uma questão que eu acho que esse aplicativo e os estímulos que vocês colocam também envolvem isso, né? Uhum. Mas é uma coisa que vai além, quer dizer, é beber água, é pausar a mente, é ter 1 minuto de socialização, né? É uma coisa mais global ali para poder, por isso que eu falei no comecinho, gente, que é uma coisa um pouquinho mais avançada. Exato. Né? Porque hoje a ginástica laboral ela vai muito com a questão da ergonomia, né? Que é importante, é extremamente importante, né? Exato. Mas o grande problema que a gente tem hoje são os picos de afastamento por saúde mental. Exato. Né? Então, essas pausas, elas são fundamentais. Né? Não, eu até trouxe minha colinha aqui. Hoje, 74% das lesões, né, musculoesqueléticas os afastamentos, 74% são responsáveis por lesões musculoesqueléticas que a gente consegue endereçar com essa questão de mudança, né, de postura e de movimento. Depois, a gente sabe que 41% de todo mundo que trabalha estão esgotados. Sim, pensa nisso, sim, 41 sim. É um número muito grande. 72 alegam que estão estressados. Depois, os índices de saúde mental, né, ano após ano, até pelo relatório do INSS, aumentou 38% a questão de afastamento por saúde mental de um ano contra o outro. Então, esse número é de 2024. E a gente ainda sabe que 16 trilhões de dólares aqui, porque é um número da Organização Mundial de Saúde, poderiam ser evitados, teriam maior ganho em produtividade se as pessoas cuidassem um pouco mais
desses hábitos saudáveis, né? Então, a gente perde em produtividade 16 trilhões por uma questão de não olhar pra gente. Por conta dos afastamentos. Por conta dos afastamentos e não olhar pra gente, seja por saúde mental ou por afastamento físico. Então, assim, é um mercado muito grande e a gente sente que é muito ainda... são iniciativas muito isoladas. E esses percentuais que você falou, eles se sobrepõem, né? Quer dizer, pelo próprio percentual você vê. Quer dizer, tem gente que está esgotado e com um monte de problema músculo-esquelético. Exato. Tem gente que está esgotado e tem outras questões. Exato. É loucura, né? É loucura. Não, uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. E inclusive, o professor Ogata trouxe essa informação, ele é super renomado no meio de saúde corporativa. Ele falou, gente, hoje, disparado, as pessoas que morrem por saúde cardiovascular. Isso daí é tão facilmente evitável, assim, né? Uma doença não é uma questão, nasceu e né, não tem cura. É tão facilmente. Então, assim, como que pequenas iniciativas transformam aí um coletivo, né? Enfim, mas é uma questão de consciência. Gente, é tão importante isso. Eu vejo, por exemplo, na minha casa. Na minha casa, meu marido é atleta. Ele corre 3, 4 vezes por semana. Só que ele tem, por questões genéticas, ele tem tendência a diabetes. E ele tem tendência que ele nem sabia que ele tinha. Né? Ele foi agora, com mais de 60 anos, ele foi investigar. Porque teve uma questão e ele foi lá ver o que era. Mas ele tem essa predisposição para diabetes e ele tem predisposição à formação de placas, né? De ateromas em toda a parte vascular. Mesmo correndo. Agora, imagina se essa pessoa não corresse. Não, já entrar nas estatísticas super novo, né? Exato. Pois então, é loucura. Muitas vezes é uma coisa silenciosa, você nem sabe que você tem, que é o caso dele. Ele tinha caso na família, mas ele, sendo atleta, comendo super bem, tudo, achou que não, né? Não precisava. Então, na verdade, o componente genético, ele é importante, você tem que saber se você tem alguma questão e não parar nunca. Exato. Né? Não, exato. Inclusive eu. Preciso criar vergonha na cara e fazer tudo que precisa fazer. Todo mundo, o básico, né? Se hidratar, se alimentar bem, é isso. Mas o movimento em si, ele sempre libera, né, a melhor versão da gente. Acho que é muito bonito, assim, você vê o seu cérebro funcionando direito através do movimento. Então, eu também tenho casos... Eu operei meu joelho e eu fiquei sem poder fazer nada durante quase 6 meses. Pelo que você tá me falando, você deve ter enlouquecido, não, né? Aí eu chegava no trabalho, eu ia fazer apresentação, eu ia falar com os clientes, não sei o que. Eu falava, gente, como que é aquela palavra lá? Aquilo lá, eu parecia uma lesada. Eu falei, não é possível. Parecia que eu não era eu, sabe? Dessa questão do... E eu falava, todo mundo, né, que vai entrando, não percebe, mas fica adoecido mesmo, né? É um negócio de... Aí você come mais, aí você dorme mal, você vai entrando nesse... Fora que a gente tem uma questão que é assim, é um ciclo, né? Porque você entra nessa vibe de dormir mal, de comer mal, e assim, principalmente a alimentação. Você vai procurando cada vez mais alimentos de conforto, cada vez mais açúcar, cada vez mais sódio, cada vez mais... Então é uma bola de neve, né? Daniel, que é o meu sócio, e ele é super estudioso do método, né? Ele é mestre em educação física, tem várias... super conhecido também no mercado. E ele que defende essa questão das 4 pausas. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele chama isso de doping cognitivo. Sim. Que quando você tá tão exausto, aí você busca, né? No café, no açúcar, na gordura. Tudo, como fala? Dopamina rápida, né? Estímulos rápidos. Isso. E na verdade você tá se intoxicando mais, né? Sim. Então, a gente... Até nas nossas comunicações a gente usa muito isso. Encontra energia no lugar certo, não no café, mas no movimento, né? Então, essas coisas a gente fala muito, né, da conscientização aqui da cadeira, que a principal vilã da nossa rotina é a cadeira, é o sofá. Então, quanto que a gente realmente se policia. E a gente sabe da dificuldade. Quanto mais, né, por exemplo, a gente pega banqueiros, advogados, pessoas que são ambientes que exigem mais sobriedade, né, são ambientes mais sérios. A gente fala, beleza, gente, vocês não se sentem confortáveis, né, de fazer um polichinelo. Não é isso que a gente pede. Tem tantos movimentos fáceis pra gente fazer, né. Então, aqui, quando você
bomba a panturrilha, né? Eu até faço bastante isso daqui. Eu não sei se a câmera vai conseguir te pegar, mas não, só faço isso aqui, sabe? Quando você levanta o calcanhar, abaixa o calcanhar. Esse movimento, a gente fala que a panturrilha é o nosso segundo cérebro. Desculpa, nosso segundo coração. Porque ele bombeia o sangue para tudo que é lugar. Então, se você fizer isso, assim, apoia na cadeira, fica conversando, você tá num call ali, ninguém nem vai perceber tanto e você já tá fazendo um super benefício, né, para o seu metabolismo mesmo. Então, são atividades simples que... Tem meditação? Nas pausas ativas tem a gente também de meditação? Dentro das nossas funcionalidades, a gente coloca a meditação, mas, de novo, a gente não pede para ficar na cadeira, nada. Então, a gente fala, vá até um outro ambiente, faça 3 respirações em pé, joga o corpo para frente, relaxa. Aí, você vai sentar e meditar, entende? Mas, primeiro, você precisa fazer essa circulação. Daquela cena, sai do cenário para poder fazer a cabeça ali 1 minutinho. E é técnica mindfulness? O que mindfulness, coisa super rápida, algum scan corporal, alguma questão ali bem... realmente para fazer com que a pessoa saia, né, da ruminação mental, porque a gente fala que uma das consequências também do sedentarismo é a ruminação mental, que parece que você tá em pensamento, né, em círculo. Em looping. Em looping, você nunca mais... Aí você pega um problema desse tamanho e vai ficando... amplifica. Então, a gente tirar, né, o hiperfoco e fazer a pessoa olhar numa perspectiva maior, com certeza oxigena e ele volta para o trabalho mais criativo, mais ágil, mais produtivo. Mais tudo. E são 4 pausas no dia, é isso? 4 a 5 pausas. Na verdade, a gente recomenda com que estruturadas, então tem essa também divisão. Pausas estruturadas são pausas em que são programadas. Então, a gente coloca umas 10, outras 2, outras 4, então, e uma após o almoço. Após o almoço é muito bom, porque todo mundo fala, pra que você vai se movimentar, tô com a barriga cheia? Enfim, ela é essencial para aquela sonolência pós-almoço. A famosa alcalose. A pessoa fala que eu sofro muito, eu morro de sono depois do almoço. Nossa, exato. Eu nem marco nada. Tem que ser umas 2 horinhas depois. A gente tem que respeitar também o nosso corpo no sentido de, eu sei que eu não vou marcar amanhã as coisas principais, igual você colocou. Mas porque se a gente tem... Mas eu não fico parada, porque se eu ficar parada eu durmo. Você dorme, exato. Então assim, não vai comer na mesa, né? Vai comer em algum lugar. Volta andando, não sei você, mas aquele povo que anda 2 por hora, tipo... Não, você fala, anda, circula, vamos. Justamente para o sangue ajudar, né? Senão fica tudo muito concentrado na questão aqui na parte da digestão e aí você não consegue mesmo ser produtivo. Lógico que comer uma alimentação também mais equilibrada, mais leve ajuda, mas também ninguém tem que se policiar para virar, né? Mas essa andada, esse movimento pós-almoço, a gente consegue reduzir com os nossos grupos aí. 94% alega que se sentiu muito mais disposto pós-almoço fazendo as pausas ativas. Legal. Ela é um pouco mais leve, né? Não vai ter pulo. Porque, por exemplo, as pausas da manhã, normalmente a gente coloca bastante pulo para o metabolismo dar essa acelerada. Então, pra cabeça pegar no tranco também, tipo, né, gente? Porque tem gente que de manhã é fogo, né? É fogo, exato. Então, nas pausas da manhã, normalmente essas programadas, a gente coloca mais pulos, aumento da frequência cardíaca, né? Essa variação é importante. E depois... Conforme vai desacelerando o dia, nas programadas a gente coloca esse alongamento, mais para você já ir desacelerando, né? Então, é fundamental você entender um pouco a fisiologia, o metabolismo e ir adequando. E fora as programadas, a gente fala em cada 1 hora, a gente manda os lembretes, né? Das pausas cognitivas que a gente fala, que é só levantar, sair daquele ambiente, dar 3 respiradinhas e volta. Então, esse o método que eu falei que o professor Daniel Sandi desenvolveu. E o que a gente fica muito feliz é ver essa tendência em todos os lugares do mundo. Assim, na Austrália, por exemplo, é lei, que cada 1 hora sentado, 5 minutos de pausa.
é uma forma de regulamentação. E lá tem vários programas super legais, apesar de não ter nenhum voltado assim igual ao nosso na tecnologia. Ai, gente, que sonho, né? Aqui a gente tá discutindo escala 6x1. Exato, não, é isso. Mas acho que a gente tem feito grandes evoluções, inclusive agora com a NR1, né? Sim, que é uma NR1 coisa, a questão ponto importante da saúde mental. E o nosso programa ajuda muito, que, inclusive quando os profissionais identificam os riscos dentro das empresas, eles têm dificuldade de implementar alguma coisa constante e que gere resultados. Então, a gente sabe que a liderança está tóxica, por exemplo. Aí vai lá, faz uma palestra e vai lá, avalia uma vez por ano, né, a questão de clima. Mas quais são as iniciativas preventivas que você faz, né, fora isso? Para que as pessoas não sejam tóxicas. Exato. Né? Quais são as evidências? Então, assim, tudo isso é relacionado a as evidências e atividades constantes que a gente consegue mudar o ambiente de trabalho. E uma vez a gente consegue trabalhar a socialização nesses momentos de pausa, acolhimento, né? Então, tem várias coisas em que a gente aborda, mas a principal, que é uma das principais queixas, né, no ambiente corporativo, é o excesso de carga de trabalho e demanda. Então, com isso, a gente também consegue bloquear ali os 5, 10 minutinhos para as pessoas se revitalizarem e dar conta dessa sobrecarga. Legal. Existe alguma versão desse aplicativo, dessa solução de vocês para uso individual? Ou, por exemplo, vamos pensar aqui no profissional liberal, né? Que também é arquiteto, que fica ali em cima de prancheta, muitas vezes fazendo projeto, engenheiro, advogado, que você citou, né? Que o dia inteiro sentado, vem, né? Enfim. Se eles quiserem acessar as pausas ativas, como eles fazem? A gente põe bastante conteúdo, né, assim, para o público em geral, na rede social, essas coisas, para dar ferramentas e munição para as pessoas fazerem sozinhas. Mas a nossa solução hoje é voltada para o B2B, né, para as corporações. Nem que a gente, assim, 5 pessoas, a gente já implementa. Individual é mais difícil. Mas pela força do coletivo, mudar hábito individualizado e só por tecnologia é muito difícil. A gente já, no começo, a gente começou lá, né, na pandemia, enfim, no começo a gente queria entregar essa solução, mas não funciona. Então, assim, individual é uma coisa que exige somente da pessoa, ele faz 1 semana, 2 semanas, esquece, acaba não dando essa evolução. Então, por isso a importância da cultura, a importância de ter, né, falar sobre o tema, tá na agenda corporativa, ter o apoio das lideranças. Então, é um pacote, né? Não é só, vou lá e mando só esses estímulos. Mas colocar lembretes, né, já é um bom começo para você, de forma individual, colocar no próprio... da forma como vocês orientam, né, não é difícil fazer Não, isso. É super fácil. São, assim, nem que seja uma sequência fixa, toda vez que você for pausar, já é melhor que nada, né? Sim. Então, cada passo conta, a gente fala muito disso. E conta mesmo, gente. Conta mesmo, de verdade. Legal. Você tem números de impacto da solução nas empresas? Você tem algum... Sim, os nossos indicadores são bem bacanas. Quando a gente inicia, a gente faz uma anamnese, né, um questionário todos validados cientificamente, em que a gente consegue pegar, entender mesmo como está aquele indivíduo. Então, a gente pega uns bem adoecidos e a gente sinaliza para o pessoal da área de saúde mesmo. Não, a gente fala, tem 2 ou 3 pessoas nesse departamento que estão bem adoecidas, que vale, né, você identificar. E eles, com as próprias entrevistas rapidinhas, já conseguem identificar. A gente não é dedo duro e a gente jamais passa para RH ou para o líder direto. Não é essa a intenção, é mesmo cuidar do indivíduo. Mas nessa anamnese, a gente levanta e entende as principais queixas. Depois de 6 meses que a gente já está com o programa, a gente refaz. E aí, o que é mais rápido, né, assim, de surgir efeito é a questão das dores ortopédicas, que normalmente é as que mais também estão presentes. Então, vem uma mudança muito rápida. A gente recebe... Então, aqui são os números, né? 80% diz que reduziu as dores ortopédicas, 70% diz que conseguiu reduzir a questão do estresse.
a fadiga pós-trabalho, que é essa aqui, eu tenho energia para fazer, para estudar, para ir na academia, para brincar com meu filho, pós-trabalho, também eles falam que é muito rápido, 91% alega que se sente mais disposto após a jornada quando implementa, né, a rotina de pausas ativas. E 94% também diz que tem menos sono pós-almoço, também com a prática constante. Então, os números são bem animadores. A gente tem bastante dificuldade de cruzar as informações com o plano de saúde, com afastamentos, justamente, né, pelos adoecimentos aí no meio do caminho. Por exemplo, a gente fez nossa jornada e mais uma pessoa com câncer entra na parte do plano de saúde, aí os indicadores, né, prejudicam todos, mas nesse qualitativo a gente tem muito, é quantitativo da nossa anamnese, mas a gente não consegue refletir na questão ali do financeiro, mas é super positivo e é bom o baixo custo, né, isso de lavada, o que os nossos investimento, vamos dizer assim, né? Porque é investimento, né, gente? Exato. Não é custo. Exato. E hoje a gente já conseguiu uma boa penetração, então a gente tá com a Rio Galeão, tá na Supervia, tá no McDonald's, olha, tá... que legal. Enfim, tem mais um monte aí, que eu vou esquecer agora, certeza. McDonald's, você diz na parte corporativa. Na corporativa, porque nas lanchonetes o povo é pilhado, né? Não, mas a gente tem também agora, a gente tá com um piloto, né? Tinha que fazer relaxar pausas para relaxamento. Não, mas a gente faz, por exemplo, o pessoal do aeroporto, que eles andam muito, a principal pausa deles é de descanso, porque é o contrário, porque a fadiga dele é o contrário. Mas, então é isso, a gente entende a dinâmica da empresa mesmo. Então, a gente sabe, sei lá, tem empresas que não... A própria Supervia é de metrô. Tem uma área lá que não pode pausar porque é de centro de controle. Sim. Então, como que a gente faz? Como que a gente tira um indivíduo sem atrapalhar a jornada? Então, isso exige um mapeamento, uma ciência, né? Pra gente conseguir aplicar ali. Muita parceria, né? Com a empresa, né? Muita parceria. Tem empresas que pedem, por exemplo, corridas para amplificar, né? Essa questão do movimento, para não ser uma coisa isolada. Mas a gente também fala que não adianta colocar só algum benefício de bem-estar, né? Igual eles falam que terceiriza isso para fora da jornada de trabalho. Então eu falo assim, não, já te dei essa ferramenta aí, você se vira, vai lá se cuidar lá fora. Não, quanto que a gente precisa ser parceiro e estar sempre se ajudando e cuidando, né? Um dos outros ali na rotina. Então, a gente não compete com ninguém, nós somos complementares o Hub, a Virtude de Saúde Mental, né? Em todos eles, a gente tem que se unir, que é isso que eu falei no começo. Tem muitas iniciativas isoladas, mas nenhuma tem que ver essa saúde integral. Então, a gente tem muito essa parceria, né? De ajudar o colaborador como um todo e não só terceirizar. Legal. Você falou um pouquinho da liderança, né? Qual a principal resistência, assim, da liderança? Ter mais responsabilidade sobre esse bem-estar do colaborador? Ou essa coisa que você falou do cara, o sujeito vai parar, a produtividade vai minar ali por um tempo? Qual que é o principal, a principal resistência que vocês encontram? Aquela questão, né, de não é meu core business, então não é prioridade. Bom, tem líder, eu falo muito isso aqui, gente, tô ficando repetitiva, mas assim, é líder que não gosta de gente, que pergunta que horas que ele vai começar a trabalhar se ele ficar cuidando de gente, né? Não tem? Tem bastante líder muito, assim ainda, muito. Infelizmente. Não, mas a gente chega às vezes, a gente quase não faz intervenção local assim, né, porque a gente preza pela autonomia e pela individualidade. Mas quando a gente vai lá fomentar, eu falo assim, a gente já pode passar aqui no departamento? Uai, você foi contratado para isso? Gente, não levanta esse indivíduo. Você fala assim, ainda a gente chega e fala, mas a gente pode, né? Você pode ajudar a gente, não sei o quê. Aí ele fala, agora eu vou no banheiro, aí na volta. Eu não sei se eu quero você ver o pessoal fugindo mesmo. Mas lá no comecinho teve uma empresa que a gente desistiu de implementar, porque a gente o RH, a equipe apoiava a gente, mas a liderança não apoiava. A gente falou, não dá pra gente continuar. Então, é triste, por mais que a gente conscientize, por mais que a gente fale do impacto, mas a gente vê que é muito mais geracional mesmo, sabe? Então, gente, quanto mais flexível, mais leve, né, o ambiente de trabalho, isso é uma agenda que até o pessoal acho que chama Fair Job, que eles defendem muito, que
não é porque é leve que não precisa ser sério, né? O quanto que a gente consegue fazer um ambiente gostoso, prazeroso, com altas entregas, com flexibilidade, com confiança, com autonomia. Mas é isso, o pessoal é muito... Ainda tem uma liderança mais antiga que, em geral, é mais resistente. Mas como é que fala? Água em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É uma questão de conscientização e é o nosso desafio essa questão da gente... E se o líder não se sente sobrecarregado? Sem Mas, pausas ativas? não, se sente. Ele não consegue entender o benefício disso na própria rotina dele, né? No School of Life, que também é outro instituto, né, bastante renomado aí, sim. Eles fizeram esse estudo e mostram que os líderes são os que mais estão sofrendo e os que menos têm coragem para falar e que menos sentem suporte. Então também tem eu sou líder, eu tenho que ter casca grossa, eu sou líder, eu tenho que... Enfim, então a questão de expor a vulnerabilidade é uma coisa ainda que nem todo mundo está preparado, né? Por outro lado, tem estudo também mostrando... Eu vou colocar aqui no GC, porque eu não lembro mais a entidade promotora de estudo, mas tem estudo dizendo também que quanto mais o líder adere a qualquer tipo de iniciativa da empresa, mais a equipe assume essa responsabilidade. E isso também com cuidado de saúde mental, enfim, né? Exato. Qualquer tipo de iniciativa, se o líder veste a camisa, a sua equipe veste também. Então é bem difícil, né? É muito gratificante quando a gente consegue ouvir de algum líder e a gente já teve várias vezes isso, de falar assim, ai, obrigada, desde quando vocês estão aqui minha ansiedade diminuiu, ai, desde quando vocês começaram. Então é muito bom também ver o outro lado, né, de quem valoriza a iniciativa e quem está disposto a mudar o status quo de trabalho, né, isso é muito, muito gostoso, enfim. Mas tem que ter esse apoio, esse suporte, esse canal aberto. A gente empodera muito, né? O líder como um embaixador. A gente estimula com que ele coloque a mão aqui, né? Quando vê que uma pessoa está um pouco mais sobrecarregada, chega por trás, põe a mão, fala, vamos dar uma volta, vamos conversar. Ou, né, fala, vai lá fazer uma pausa. Uma questão de acolhimento, né? E a gente tem os indicadores que dá munição para ele, no começo de uma conversa semanal, falar, gente, vocês estão bem? Tô vendo aqui que vocês não estão pausando, a demanda de trabalho, que já dá, né, conversa para incluir na rotina. Você tá falando, eu tô me sentindo aqui. A gente tá gravando cedo, são 10 da manhã, mas o fim de semana foi pesado. Eu já tô aqui. Não, jogar o pescoço para trás, sentir aonde tá realmente aqui, né? Você tá carregando aqui, a gente carrega o mundo nas costas. Então, essa pequena aliviada ali já ajuda muito. Fazer, né, esses movimentos, mas sempre de pé. Não sentado. Não sentado, Levanta. Não vou levantar aqui por questões de câmera. Não, eu tentei, já tava querendo dar uma corridinha. Na minha barriga. Mas depois a gente faz. Exato, com certeza. Legal. Muito bacana. Eu acho que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar e eu estava falando da minha dificuldade de fazer exercício. E a minha dificuldade não é exatamente fazer o exercício. A minha dificuldade é ir para o lugar onde se faz exercício. É ir para uma academia, enfim. Eu moro na frente da minha academia, do condomínio. Mas dá uma preguiça desgraçada. Então, eu acho assim, vencer essa resistência, né? De sair da inércia e fazer, eu acho que é o principal problema, né? Exato. Não é nem o fazer o exercício. Eu acho que a rotina em si não é tão detestável quanto, e agora vou ter que... Né? Não, e tem um outro estudo que fala que a chance de você sentar, então quando você passa muito tempo sentado, a chance de você, quando você levanta, a chance de você voltar e buscar uma cadeira são 4 vezes maior. Então, quanto mais você senta, você tem mais chance de sentar mais rápido. Então, por exemplo, você está numa fila esperando, você já ou vai buscar um lugar para escorar, né, para ficar ali, ou você já quer achar um lugar para sentar. Seu corpo está pedindo muito rápido. Então, quebrar esses padrões, né, de hábitos são coisas que você precisa sempre relacionar com alguns gatilhos, né? A motivação está muito relacionada à recompensa e ao gatilho mesmo. Mas então falar qual é o prazer que eu vou ter de ir na academia. Talvez a academia seja chata, mas se você fala assim, não, é o meu momento do meu cuidado, colocar um podcast que você goste.
JGTV. E encontrar uma amiga. Eu, por exemplo, faço yoga com uma amiga de quarta-feira. Eu falo, gente, é o melhor momento do dia, assim, um negócio que você, inclusive, gera vínculo, né, com a pessoa. Você tem uma rotina com uma pessoa, você tem troca, você não sente tão assim, né? São Paulo, eu fico aqui em São Paulo, né? É muito solitário. Então, como que você inclui, né? Mais prazer mesmo na rotina. E uma vez que você tira o foco do trabalho, tem essa também, né? Quando você tem projetos fora do trabalho, você consegue dar a dimensão certa para o trabalho e você fica muito mais produtivo, né? Meu último projeto era um quebra-cabeça de 3.000 peças. Aí eu montei o quebra-cabeça, eu falava, quando tava muito difícil aqui, eu falava, vou trabalhar mais. Aí eu acelerava, e depois falava, aqui tá muito difícil, eu vou voltar pro quebra-cabeça. Enfim, pode ser várias coisas, né? Pode ser faculdade, pode ser... Mas é isso, tirar, né? Que senão dá uma dimensão que é só um trabalho. Eu acho que terapeutas não falam muito, é só um trabalho, né? Se permita ter outras camadas. Eu trabalho com um estudo do Gallup que fala que para você ir bem na vida, você precisa ter uma média, né, de performance em 5 fatores de bem-estar. Né? Então, são 5 fatores, gente. Não é só trabalho, não é só finanças, não é só físico, não é só mental, não é só social, é tudo junto. Tudo junto. Né? Ainda tem a questão do propósito. Você tem que colocar ali um propósito, uma entrega, um legado. Né? Uhum. Então, isso foi um estudo que a Gallup desenvolveu, mais de 150 países, vem desenvolvendo todo ano, que até o próprio levantamento de felicidade tem impacto, né, nesse estudo. O levantamento de felicidade global que eles fazem todo ano. Então, assim, se você ficar focado só numa coisa, não tem... Exato. Não dá, né? A medicina do estilo de vida também é muito legal a abordagem deles, né? Que eles também têm esse olhar preventivo na saúde, né? Não tratam doentes, mas como que trata você antes desse processo de adoecimento. E eles também defendem todos esses pilares e têm uma abordagem para esses pilares. Então, já é consenso, né? Já é consenso em que a gente não pode pôr todas as nossas fichas em uma única, só, né? Lógico que tem momentos em que o financeiro está pesando mais, tem momentos em que o social, enfim. Mas a gente tem que se olhar de maneira integral e buscar esse equilíbrio mesmo. E não deixa drenar energia. Acho que isso é o principal, né? E o sedentarismo drena a nossa energia de uma forma que talvez não esteja no nosso radar, né? Ou senão, eu que gosto de correr. Muitas vezes eu falo, já corri, acordei e corri. Corri 1 hora. Mas se você voltar sentou o dia inteiro, todos os benefícios que você teve quando você se exercitou de manhã, você zerou o resto do dia. Você vai ter problema para dormir. Por mais cansado que você esteja, né, que você gastou no começo, mas você está inflamado por dentro, seu glutamato, né, que é uma coisa ruim, que desregula toda a parte dos hormônios, do controle inibitório. Você tá doente, porque você não se movimentou, você ficou ali, seu número de passos ali, 2.000 no dia, você fala, gente do céu, é muito... Enfim, é uma bomba relógio, né? A gente não foi feito para isso. A gente não foi feito para isso e, assim, a gente tá durando cada vez mais. Exato. Então, a gente tem que durar do jeito certo. Uma carcaça só, eu brinco. Nas minhas palestras, eu falo assim, de sensibilização, eu falo, gente, só tem uma certeza, você vai ter que conviver com esse seu corpinho, com o seu metabolismo o resto da vida. Até o fim da vida. Então, vamos cuidar do nosso maior bem, né? Exato. Independente, não é estético, não é... Não é. Longevidade, né? E tem também outros estudos que a gente tem a sensação que as coisas ruins nunca vão acontecer com a gente. Então, principalmente jovem, né? Pensa isso. O jovem não consegue ter esse pensamento, né? De longo prazo. De longo prazo. Você fala, não vou adoecer, não vou... E aí você tem esse quase um negacionismo mesmo ali de falar, não, isso acontece com os outros, mas comigo é diferente, não vou ficar doente. Então... Eu tô esperando o pessoal do Google inventar a imortalidade. Ou Elon Musk inventar os chipzinhos aí. Os chipzinhos da imortalidade. Entendeu? Não, mas teve agora não vou lembrar o nome. Ele até divulgou essa semana. É um executivo famoso, também posso te passar depois, um executivo famoso que ele ganhou muito dinheiro com a venda de uma empresa e ele ficou sem propósito. Ele falou assim, agora meu propósito é ser a pessoa mais longeva, né, do mundo. Então, a meta dele é viver até 200 anos.
E aí ele faz muitos protocolos, né? Muitos. Aí acordar, ver a luz do dia, fazer estímulo nos folículos aqui no cabelo, né? E aí ele fala várias outras iniciativas que ele faz. Acho que chega até a fazer uma questão de transfusão de sangue, sei lá. Mas eu sei que a pausa ativa tá lá. Ele elenca como a principal iniciativa não passar mais do que 1 hora sentado consecutivamente. Quantos anos ele já tem? Você lembra? Não, ele é super novo. Ele é super novo. Não, é meio... Não vou viver pra ver. Mas ele tem essas daí, que o que for preciso para fazer, para ser mais, enfim, viver melhor, né? O resto da vida ele faz. Então tem vários protocolos. Tomar magnésio, aquelas 1000 coisas. Banheira de gelo. Essa banheira de gelo eu ainda não entendi muito bem os benefícios aí. Tem várias correntes, né, sobre essa banheira Não, de tem gelo. várias. E a própria nutrição, né, também tem várias. Faz jejum. Não faz jejum intermitente. Não, mentira. Não, come jejum, isso, não come isso, come aquilo. Não, em todas, acho que tem o equilíbrio, né, mas nada de extremos. Não, e a gente perde o foco também no indivíduo, né, porque para cada indivíduo tem um parâmetro diferente, né. Exato. Essas coisas o pessoal chama de nutricionismo, né, não é você ficar focando em elementos quando na verdade você tem que olhar você integralmente e o todo, né, da sua alimentação, o que impacta na sua alimentação, né, Exato. não é o que o alimento faz ou deixa de fazer, né. E entender, né, o autoconhecimento também é super importante, né, exato. Eu tenho registrado muito minhas coisas, né, no ChatGPT mesmo, para ver, falar, eu tive uma dor de cabeça horrível, e aí você vê, né, a alimentação que está relacionada, o tanto que você não se hidratou o suficiente, Sim. ou que não dormiu, aí você fala, não vou mais fazer isso, então já é uma forma de cuidado, né, mas também não precisa seguir ali, que ele vai falar um monte de besteira que não vai servir para você, entendeu, mas é mais como um registro, uma forma fácil, né, de você ter os dados ali que você precisa, do que propriamente falar, não, agora ele cuida de mim. E também não adianta você fazer todo um protocolo de saúde e saúde mental, saúde, enfim, se você vive num ambiente tóxico. Então, não adianta nada. Exato, né? Exato. E aí, nesse ponto, que a parceria da empresa é essencial, né, Clarissa? Exato. Para um olhar integral mesmo, né? Isso eu acho que é a palavra-chave, não adianta, senão é isso. Não pode ser só mais uma ação, né? A empresa que vai contratar aí a pausas ativas precisa ter uma consciência de que a cultura importa e que vai ter que mexer, né? Mas eu tô muito feliz, assim, em ver no mercado, principalmente o médico do trabalho, que antes era muito visto, né, como alguém que protocolar, burocrata. É o cara do atestado. É o cara do atestado. Não, hoje em dia, eu juro, eu falo, o que a gente puder fazer para transformar eles em verdadeiros anjos de empresa, no sentido de que eles têm que ser reconhecidos pelo que eles fazem. É muito lindo, sabe, ver esse cuidado real, entender o que está adoecendo, os riscos envolvidos. E tem muitos profissionais competentes. Então, eu acho que a mesma luta, né, de desmistificar a questão do movimento nas empresas, de transformar algo moderno, atual e que fale com as pessoas atuais, né, que não é uma questão, é um protocolo e, que saco, tenho que fazer. O mesmo desafio os médicos também têm no trabalho. Então, a gente muito parceiro deles nesse sentido, né, deles cuidarem do indivíduo, identificar os riscos, o que tem adoecido mesmo as pessoas e transformarem, porque via RH é uma dificuldade, gente. Eu também, assim, hoje em dia, o profissional de recursos humanos tem muito à frente, né? Recrutamento, cultura, treinamento, clima. Agora tem a tal da marca empregadora. A marca empregadora, aí que ele vai mais pro lado de RH, de marketing do que realmente... Mas virou a comunicação, tem muitas empresas fazendo isso, né? Que a comunicação tá junto com a RH, né? Exato. A comunicação interna, a comunicação externa, todo mundo ali... E a gente viu que na época da pandemia, foi o setor mais assediado em relação às techs da vida, né? A HR techs, Sim. Porque entregavam soluções para simplificar. Mas eles compraram tantas iniciativas e não conseguiram unificar todas, que assim, eles são os principais ali, com esgotamento, com estresse, enfim. Então hoje a gente ainda tem muita dificuldade para entrar a contratação via o RH por uma questão de agenda enlouquecida e tantas prioridades.
E quando a gente tem um médico do trabalho forte, né, ou com esse empoderamento dentro das empresas, a gente consegue um resultado muito bacana. E mesmo parceiros, né, do RH, que aí é uma troca conjunta. Então, essa relação entre RH, segurança do trabalho e saúde corporativa tem que estar muito afiada, muito unida ali, para realmente conseguir transformar a cultura, manter a agenda Não é mais um ativa. diferencial, né, Clarice? Não é. Agora a NR1 vai ser obrigatório. Exato. Tem jeito. E como se prepara e como que você traz ferramentas que funcionam mesmo no dia a dia. E a gente falei aqui, mencionei a coisa da marca empregadora. O que é uma loucura é que, assim, não é diferencial, né? E não é só pela lei. É porque os colaboradores estão exigindo isso das empresas hoje, né? Então, assim, se você está trabalhando a sua marca empregadora, se você saiba que, se você não tiver um programa de hábitos saudáveis, bem-estar, que não for uma coisa pontual, se for uma coisa consistente, né? Se você não tiver uma coisa desse tipo, tua marca empregadora vai para o buraco. Exato. Né? Infelizmente, essa é a realidade. E você, colaborador, você, enfim, se posicione. Vocês estão com a faca e o queijo. Eu vivo falando isso aqui no podcast. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Se posicione. Né? Vocês precisam disso. Né? São iniciativas das quais vocês precisam. Então, se posicionem, peçam, exijam, colaborem para mudar a cultura da empresa. Não é uma coisa que tenha que vir só de cima, embora seja muito importante que venha de cima, mas assim, vamos tentar fazer a coisa, fazer uma mudança acontecer, né? Exato. O pessoal está se digladiando aí por talentos, principalmente na área de tecnologia, né? É uma loucura, muito, enfim. Então... mas é muita incerteza, né, também. Como o ambiente corporativo está mudando muito, essa questão da incerteza dentro... até da forma, né, como a gente recruta, da forma como a gente se relaciona, na forma hierárquica, né, que é entre conflitos de gerações. Então, está muito instável e acho que está na frente, né, das questões que a gente já tem como básicas, né, que se não tiver um ambiente bom para trabalhar, ninguém vai querer. Sim. Ou se não seguir a lei também, a questão de reputação, a questão de imagem, né, de negócio, fica muito prejudicada. Não, veja... Acho que foi enfim, tem vários casos das pessoas que não conseguiam ir ao banheiro, que se propinavam, ou pessoas, né, que tinham uma relação muito ruim com a própria liderança. Enfim, tem várias coisas que, para limpar a imagem da empresa, nossa, é uma... Principalmente no varejo, né, gente? O varejo está sofrido aí com o varejo as jornadas super impactantes. Exato. Né? É um setor tóxico por natureza, né? Mas a gente transforma, um pouquinho por dia a gente transforma e vive o propósito. Temos as pausas ativas, temos todo esse cenário para você se empoderar e exigir. Exato. Muito vai dar tudo bom. certo, tenho esperança. Bacana, Clarice, eu conversei aqui com a Clarissa. Obrigada. Um tempo super bacana, espero que você tenha mais vezes aqui. Muito obrigada pela sua presença. Não, obrigada a você pela oportunidade, sempre um prazer poder disseminar um pouquinho desse conhecimento. Obrigada, parabéns.